Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Entremente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Eu vou ler até aí. A palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Saulo. E o primeiro versículo diz que um homem que estava respirando ameaças de morte. Consegue imaginar alguém que está respirando ameaças de morte? A palavra fala de um homem irado, nervoso, cheio de raiva, que queria prender, queria matar, que pediu uma carta ao sumo sacerdote para prender pessoas que seguiam, que falavam a respeito de Jesus. Entenda uma coisa, esse homem se chamava Saulo. Saulo era um fariseu que tivera uma formação brilhante. Era um jovem advogado que defendia as suas ideias, o farisaísmo, a lei, as escrituras do Antigo Testamento. E Saulo, ele certamente nasceu alguns anos após Jesus, e certamente ele ouviu Jesus ministrar a palavra. Certamente Saulo, andando pelas ruas de Jerusalém, em algum momento da sua história, ele deve ter ouvido Jesus pregando, falando, e certamente Saulo olhava de longe e dizia assim: eu não acredito, isso é história, isso não é verdade. E dentro de Paulo subia uma ira, uma vontade de acabar com aquele pessoal. E certamente Saulo ficou muito feliz quando ouviu dizer que Jesus havia morrido. Acabaram. Acabou-se a história. Mataram esse nazareno. Mataram esse galileu. Só que depois de um certo tempo, Saulo começa a ouvir novamente, e alguns discípulos de Jesus, quem eram os discípulos? Eram pescadores, eram cobradores de impostos. Não eram pessoas que tiveram a formação acadêmica que ele teve. Saulo se formara ao pé de um mestre chamado Gamaliel, um homem que sabia muito das leis. E os discípulos de Jesus eram pessoas que tinham vindo de diversos lugares, pessoas simples, pescadores, outros cobradores de impostos. E Saulo dizia assim: isso não é possível, isso é uma afronta. Saulo era, na verdade, uma pessoa cheia de soberba, cheio de autoconfiança, carregado das suas próprias sabedorias, cheio de tradições, cheio de preconceitos. Isso está certo, isso não está certo. E a palavra nos fala que Saulo toma uma decisão, e a decisão de Saulo era exatamente exterminar. Começaram a falar que se tal Jesus ressuscitou, vamos acabar com esses discípulos também. Vamos trazê-los presos, vamos acabar com essa seita. E Saulo
vai para uma cidade a 160 quilômetros de Jerusalém, chamada Damasco. E certamente seria como buscar um grande troféu, trazer para Jerusalém, trazer aprisionado homens, mulheres, crianças, todo e qualquer pessoa que estivesse falando a respeito de Jesus. Paulo, cheio de ira, como um caçador que sai para buscar a sua presa. E Saulo parte para Damasco. Sai com um grupo de homens. Certamente muitos cristãos estavam fugindo. Ouvimos dizer que Saulo está vindo por aí, vamos nos esconder desse camarada. Ele é violento. Há poucos dias atrás, Saulo consentiu que Estevão fosse morto, segurou nas suas mãos as vestes, a capa de Estevão, totalmente cheia de sangue. A palavra fala que Saulo, ele, juntamente com seus amigos, eles até rangiam os seus dentes, de tanto ódio. Quando ouviam os cristãos pregando a palavra, eles rangiam os seus dentes. Já viu alguém assim? Que chega a ranger os dentes, que chega a espumar pelo canto da boca. Era exatamente a história desse homem chamado Saulo. E Saulo parte para Damasco e nos fala o verso de número 3, que durante a sua viagem, quando ele aproximou-se, quando aquele homem valente aproximou de Damasco, ele viu uma grande luz que refletia à sua frente. Eu imagino que era como um espelho gigante, e esse espelho refletia a própria glória de Deus. E Saulo se assustou, porque naquela estrada não havia uma placa dizendo assim, pista escorregadia 500 metros. Naquela estrada não havia nenhum aviso, Deus está logo à frente ali. Não havia nenhum aviso. E é exatamente o que Deus faz comigo e com você. Às vezes Deus nos surpreende de tal forma, às vezes Deus nos para de tal forma, sem avisar, sem estarmos entendendo o que está acontecendo. Quantas pessoas, exatamente do jeito de Saulo, foram surpreendidas no meio do caminho, talvez por uma falência, talvez por uma separação, talvez uma enfermidade, uma tristeza, algo aconteceu, e de repente foi necessário parar pelo meio do caminho. E quando Deus nos para, não tem como continuarmos andando do mesmo jeito que havíamos andado há tempos atrás. E aquela luz para à frente daquele homem chamado Saulo. E daquela luz alguém pergunta, Saulo, e repete, Saulo. Deus conhecia o nome de Saulo. Deus chamava Saulo pelo nome. Deus chamava alguém que perseguia os seus servos amados. Deus conhecia Saulo pelo nome, assim como Deus conhece você pelo seu nome. E Deus te chama pelo seu nome. E ele repete, ele diz assim, meu filho, minha filha. E Saulo, sem entender o que estava acontecendo, diz assim, mas escuta, mas quem é o Senhor? Quem é? Explica para mim, não estou entendendo. Quem é o Senhor? E ele falou assim, eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo achava que Jesus era uma lenda. Saulo achava que Jesus era uma farsa.
Saulo achava que a palavra de Deus era uma brincadeira. Saulo achava que os seus conhecimentos, Saulo achava que a sua sabedoria acadêmica, Saulo achava que o seu entendimento estava acima de todas as coisas. E de repente, o próprio Jesus fala: mas eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha a forma que Deus às vezes nos para, às vezes nos dá uma brecada. Acontece algumas coisas, nós não estamos entendendo bem o que está acontecendo, mas Deus nos dá uma parada, e às vezes uma parada violenta. E aí não tem soberba, não tem arrogância, não tem autossuficiência, porque Deus está no controle de todas as coisas. E apesar de ser um perseguidor, apesar de ter matado pessoas, ainda assim Deus tinha um projeto tão grande para a vida de Saulo. Eu quero dizer algo a você. Talvez você ande tão cheio de si mesmo, talvez você ande carregando tantos pensamentos, tantos sofismas, às vezes você carrega dentro de si tanta vaidade, mas chega um determinado momento que Deus te alcança. Já viu falar que Deus às vezes nos alcança na curva? Mas não é apenas na curva, Deus nos alcança na curva, na reta, na subida, na descida. Onde nós estivermos passando, Deus nos alcança. E Saulo, atordoado, imaginava: mas o que é isso? O que está acontecendo? O caminho de Saulo não poderia ser mais o mesmo, porque Saulo foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Não existe nada que se compara a isso. Ser alcançado, ser barrado em plena caminhada, em plena corrida, raivosa, nervosa, atordoada. E aqui a palavra fala que Jesus diz a Saulo, Jesus dá uma instrução, no verso de número 6 diz assim: entra, levanta. Ele tinha caído com o rosto em terra. Levanta, entra na cidade, porque alguém te revelará o que você vai realizar. Ou seja, não é você mais que terá domínio sobre a sua vida. O que você tem feito até agora não tem resultado em nada, apenas em destruição, apenas em morte, apenas em dor. Não é isso que eu tenho para você. Vá, porque você será instruído. Quando Deus nos chama, Deus coloca alguém do nosso lado para nos instruir. Quando Deus nos alcança, Ele coloca alguém para cuidar de cada um de nós. E a palavra nos fala no verso de número 8, que Saulo, erguendo-se do chão, abriu os olhos e percebeu que já não estava mais enxergando nada. E alguém teve que segurar o valentão pelas mãos. Aquele que conduzia já não estava mais conduzindo, estava sendo conduzido. Alguém que era soberbo, arrogante, altivo, estava agora sendo levado pela mão de outra pessoa. Eu vou te levar até o seu destino, eu vou te conduzir. E a palavra fala que a vida de Saulo, ela não foi mais a mesma. Eu quero que você entenda a vida dessa pessoa maravilhosa. Sabe, queridos, quantas vezes nós necessitamos sermos parados pelo meio do caminho? Quantas vezes nós necessitamos que Deus dê um basta em determinada situação na nossa vida? Quantas vezes nós esperamos que o Senhor venha nos alcançar e de forma tão repentina? Muitas vezes através das circunstâncias que o próprio Senhor permitiu que acontecesse na sua vida.
E Deus estava dando uma nova chance a Saulo. Eu quero que você me ouça. Deus estava mostrando a Saulo que ele precisava se tornar uma pessoa dependente, não dele próprio, não dele mesmo, mas um dependente do Senhor. Entenda isso, por favor. Quando a gente começa a pensar, quantas vezes nós carregamos dentro de nós essa rebeldia, tal qual Saulo. Quantos Saulos existem por aí no Congresso Nacional? Quantos Saulos existem por aí nas empresas? Quantos Saulos nas igrejas? Quantos Saulos no meio da sociedade? Quantas pessoas que aparentemente são boas, que são até honestas, que até pagam as suas dívidas, que até são bons vizinhos, mas no fundo carrega dentro de si uma rebeldia contra Deus. Carrega uma amargura, carrega uma revolta. São Saulos que estão espalhados por aí. Uma vontade rebelde, uma autossuficiência, e tem resistido quando ouve a palavra de Deus. É verdade, às vezes muda o canal, às vezes muda a estação de rádio, às vezes dá a volta, eu não quero ouvir, isso não é para mim. Quantos Saulos estão por aí? Pessoas que Deus tem um projeto tão maravilhoso, pessoas que Deus tem algo tão poderoso para a vida delas, mas continua carregando dentro de si um touro furioso, continua respirando morte, rangendo os dentes contra as coisas do Senhor. A história de Saulo, ela é maravilhosa, porque Saulo, ele obedece a Deus, e ele muda tudo na vida dele, inclusive o nome. Ao invés de se continuar chamando Saulo, ele diz assim: a partir de agora eu não me chamo mais Saulo, eu vou me chamar Paulo. Paulo significa alguém de pequena estatura. Não sou mais aquele soberbo e prepotente, agora sou um homem pequeno, dependente, necessitado da graça e da glória de Deus. E a palavra nos fala, no caderno de Gálatas, capítulo 1, verso 17, nos fala que Deus chama agora Paulo, não era mais Saulo, a um deserto. Ele foi para o deserto da Arábia, um lugar seco, um lugar onde se ouvia apenas o barulho do vento, um lugar que já não era mais como o seu escritório em Jerusalém, um lugar que já não tinha mais a aguinha fresca, que já não tinha mais as pessoas para servir a ele, não havia mais as pessoas para falar de tantos assuntos. Mas Saulo vai sozinho e passa vários anos sendo tratado por Deus, sendo trabalhado, sendo polido por Deus. Às vezes a gente fala assim: por que Deus está me levando a passar essa situação? Por que Deus está permitindo que isso ocorra comigo? Por que eu estou vivendo esse deserto? Eu digo a você: Deus está trabalhando você, querido. Deus está afiando a ferramenta, porque você é uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. Deus estava trabalhando a vida desse homem chamado Paulo, que passa a ser um pregador do Evangelho. Deus estava levando ele a um treinamento. Talvez você esteja vivendo esse tempo de treinamento. Nesse treinamento, aquele homem joga os seus troféus de guerra fora. Aquele homem, ele quebra a casca do orgulho que havia no seu coração. Ele quebra a casca da altivez que havia na sua vida.
e começa a ouvir o que é que Deus queria para a vida dele. Ele passou a entender que não era mais para dominar, mas ser dominado pela vontade de Deus. Ele aprendeu também que não era mais tempo de perseguir, porque ele próprio passou a ser perseguido. Ele passou a entender que não era tempo dele enxergar com a sua própria lente, mas que ele deveria ver as coisas, ver as pessoas, as situações, sob a lente de Deus. E Saulo começa a andar com Jesus, recebendo do próprio Jesus, escrevendo, colocando no papel textos tão poderosos, tão maravilhosos. Ou seja, aquele homem chamado agora Paulo, ele começa a servir a um Deus que lavou os pés dos seus discípulos. Um Deus que mandou que as pessoas orassem pelos seus inimigos. Um Deus que fez maravilhas, que curou os olhos dos cegos, que levantou os enfermos, que ressuscitou os mortos. Um Deus que disse: Paulo, não é uma religião, Paulo, mas é o meu poder na sua vida. Paulo começa a viver literalmente a glória de Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. E nesse dia de hoje nós ouvimos a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela não pode voltar vazia, mas ela certamente alcançou pessoas, corações, mentes. E que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor possa confirmar a tua palavra, que é santa, no coração desse homem e no coração dessa mulher. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.